Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está no canal IEADSE, Pilarzinho, lugar de gente feliz e vitoriosa. Hoje nós estaremos estudando a lição da classe Discipulado, ciclo 2, lição de número 9, crendo no batismo com o Espírito Santo, oh aleluia. E é bom nós lembrarmos que nós já estudamos a lição de número 8, semana passada, domingo retrasado, sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, né? Que ele é responsável por abrir a nossa mente, é ele que abre o nosso coração para compreendermos a palavra de Deus. E realmente nós podemos esperar isso, porque sendo o Espírito Santo o autor deste livro, ele naturalmente é a pessoa mais indicada, é o melhor para o melhor intérprete da palavra de Deus, né? Ele é o único autor que se faz presente quando nós lemos a palavra de Deus. Não é verdade, meus irmãos? E nós podemos glorificar a Deus por isso. Já para começarmos a aula, eu quero indicar para você este livro, A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, para que você venha comprar este livro, um livro muito barato, muito acessível, para que você tenha na sua estante da sua casa, para que você possa entender a sua declaração de fé da sua igreja, as Assembleias de Deus no Brasil. E eu já começando esta aula com o título Crendo no Batismo com o Espírito Santo, eu já gostaria de abrir esta aula fazendo uma oração com você neste momento. Feche os teus olhos. Pai querido e santo, nesta manhã, Senhor, eu quero te louvar por cada aluno, por cada aluna que está se dedicando uma vez mais em aprender a tua palavra. Senhor, através do teu Santo Espírito, venha nos iluminar, para que compreendamos e entendamos a tua palavra e que assim cresçamos na graça e no conhecimento da tua palavra. No nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. E você diz amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a nossa declaração de fé, lá no seu 11º item, diz assim: nós cremos no batismo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas conforme a sua vontade. Meus irmãos, para nós iniciarmos esta aula com um tema muito maravilhoso, que é a continuidade do estudo sobre o Espírito Santo, nós precisamos ter como texto bíblico base Atos capítulo 2, o verso 2 ao 13, né, que é muito conhecido de vocês. Eu não vou estar lendo todo ele para nós ganharmos tempo, mas gostaria de ler com você a meditação, que diz assim: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, para nós iniciarmos e introduzirmos esta aula: o batismo com o Espírito Santo é bíblico? Sim, é bíblico. Afinal, o que é a palavra batismo? A palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar, imergir, inundar. Com a expressão batismo com o Espírito Santo, referimos-nos à segunda bênção espiritual de Deus para a igreja, onde pessoas são imersas no Espírito Santo e recebem poder por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que crê na pessoa bendita do Espírito Santo, ele recebe uma segunda bênção. Ele recebe
Jesus no seu coração, ele se converte, aceita Jesus como Senhor e Salvador no seu coração. Ele desce as águas, no batismo nas águas, e então vem essa segunda bênção, que é a bênção com o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, né? E nós vemos que isso é uma experiência espiritual extraordinária para aquele que a experimenta. É algo nunca antes vivenciado. É um acontecimento de ordem sobrenatural, não se dá de ordem natural, terrena, mas por vontade de Deus. O batismo com o Espírito Santo vem acompanhado das línguas não aprendidas, né? Essas línguas são divinas, é a glossolalia, língua dos anjos. Ela vem como evidência inicial dessa experiência, onde a pessoa pronuncia palavras que não entende, ou seja, palavras inteligíveis ao intelecto, mas maravilhosamente edificante ao espírito, 1 Coríntios 14:14. Ou seja, essas palavras, meus irmãos, essas línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, não se aprende em uma faculdade, não se aprende de forma acadêmica, não se aprende em livros, mas é algo gracioso e divino que vem da parte de Deus. É algo inteligível ao nosso intelecto, foge da razão humana, pois são palavras, são uma linguagem celeste, divinal. Então nós vemos aqui que Paulo vai nos dizer a respeito disso em 1 Coríntios 14:14. Ele diz que aquele que ora em espírito, ele ora muito bem, mas o seu entendimento fica sem fruto, ou seja, a razão humana, o intelecto não consegue entender, a não ser que Deus, por seu intermédio e graça, dê interpretação de línguas estranhas, que é o dom de interpretar línguas. O que fala línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, né? E o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, quando você está orando e você recebe aquela edificação, recebe aquela alegria de Deus e fala em línguas estranhas, você está sendo edificado no seu espírito. Este fenômeno é conhecido como falar em línguas, no nosso meio pentecostal, é o termo usado para aquele que é batizado com o Espírito Santo. Precisamos ver também que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa, Jesus prometeu. Olha o que Lucas, no capítulo 24:49, vai nos dizer. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Palavras de Jesus. Observe que a promessa foi feita pelo Pai e Jesus vai dar uma ordem para que essa promessa se cumpra. Qual é essa ordem que Jesus vai dar aos seus discípulos? Ficai em Jerusalém, obedeça o que eu estou dizendo, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Aqui nós partimos de um princípio maravilhoso que é o princípio da obediência. Para que você seja abençoado por Deus, você precisa seguir obedientemente as palavras e os mandamentos de Cristo. Revestidos de poder. É uma roupagem, como muitos pregadores no nosso meio usam, é uma segunda roupagem, uma segunda bênção dada por Deus para que nós possamos fazer o ID de Cristo, né? É uma das bênçãos que vem nesse pacote de revestimento, vem com outras bênçãos mais. Observe que Jesus vai dizer em Marcos, no capítulo 16, verso 15 ao 19. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele dá uma ordem para que isso aconteça. E ele diz o seguinte, qual é a condicional de tudo isso? Quem crer e for batizado será salvo. Condicional, a condição é crer para que seja salvo. Mas quem não crer será condenado. Aí ele continua o verso dizendo, Jesus dizendo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha os sinais aí daqueles que creem no nome de Jesus, na palavra do Senhor. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus.
Antes de ascender ao céu, de ser assunto ao céu, Jesus faz essa promessa do Espírito Santo, como o batismo com o Espírito Santo para os discípulos e também para a sua igreja. Precisamos ver que esta promessa cumpriu-se na igreja em Jerusalém. Quando os discípulos estavam ali em Atos 1, nós vemos no capítulo 2 de Atos que eles estavam em Jerusalém, na festa de Pentecostes, esperando obedientemente aquilo que Jesus havia ordenado, para que eles ficassem em Jerusalém, para que fossem revestidos de poder. E nós vemos também que o livro de Atos, ele não registra somente esse acontecimento ali com os apóstolos no Pentecoste, mas também ele mostra os discípulos de João em Samaria, no capítulo 8, do verso de 14 ao 17. Também nos revela com o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 9 e 17. E também na casa de Cornélio, quando Pedro estava pregando, ali a palavra do Senhor, a mensagem cristocêntrica, e o Espírito Santo desceu sobre aqueles que ouviam a palavra. E isso é interessante, que o Espírito Santo, ele tem liberdade, o Espírito Santo ele sopra onde quer, né? E nós vemos que no momento da exposição da palavra, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele não fica engessado. O Espírito Santo, como dínamo, né? Ele tem a liberdade, ele se movimenta, ele trabalha nos corações de uma forma maravilhosa. O que nós precisamos diferenciar, irmãos, no nosso meio, no nosso ensino, precisamos ver o seguinte, que no meio de muitos teólogos, alguns defendem que a conversão já é um selo com o Espírito Santo, né? Que é somente esse selo com o Espírito Santo em que a Bíblia nos fala. E, na verdade, nós vemos que é um equívoco teológico e doutrinário, pois a conversão, a aceitação a Jesus é um selo, é um chamado, nós somos marcados como os filhos, somos recebidos como filhos de Deus no momento que nós aceitamos a Jesus. Em sequência disso, como símbolo desta aceitação, nós descemos nas águas, simbolizando a morte do velho homem e o nascimento de um novo homem. E então, esta terceira bênção, que nós chamamos a segunda bênção, melhor dizendo, que é o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, aquele que recebe da parte de Deus o revestimento do alto. A palavra de Deus registra muito claro essa diferença no Mateus capítulo 3 e verso 11, de uma maneira fantástica. Ela diz assim: "E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu." João Batista está dizendo em relação a Jesus. E ele continua dizendo: "Cujas alparcas ou as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Ao dar essa promessa acerca do envio do Espírito Santo, Jesus deixou bem claro que tal experiência não era para os de fora, para os incrédulos, aqueles que não creem, aqueles que não têm Jesus. Tem de ser salvo para recebê-la. Nós vemos isto registrado em João no capítulo 14 e 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ou seja, o Espírito Santo só pode receber aquele que confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, observe que há uma continuidade, há um processo em tudo isso. A pessoa precisa aceitar a Jesus, confessar a Jesus, para então receber o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo em sua vida. Pois aí ela se torna, a partir daquele momento que ela confessa a Jesus, ela se torna templo e morada do Espírito Santo. Para então ela buscar em Deus e receber esse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo, como uma segunda bênção. E nós vemos que ela é uma bênção disponível para nós, os cristãos, os salvos, remidos e lavados no sangue do Cordeiro. As Escrituras afirmam que este alcance aconteceu no passado, no presente e no futuro, essa maravilhosa promessa do Pai. No passado, em Atos dos Apóstolos, com os nossos pais na fé,
né, com os apóstolos, com os discípulos, como nós já havíamos falado, com os discípulos de João, em Samaria, também com o apóstolo Paulo, e também nós vemos ali na casa de Cornélio, ali com Pedro pregando a preciosa mensagem do reino de Deus. Então nós vemos vários cenários, vários acontecimentos onde o Espírito Santo desce. Também as Escrituras afirmam que este acontecimento se dá na vida daquela pessoa que tem Jesus no coração, né? E também em Atos, no capítulo 2, verso 39, diz o seguinte: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, conforme Deus chama os seres humanos, chamam as pessoas para a salvação, as pessoas vêm se convertendo a Cristo, essa bênção também é disponível para estes. Olha o que o texto diz, que está, essa promessa diz a respeito de vós, aos vossos filhos e também todos os que estão de longe, ou seja, está passível a todos aqueles que têm Jesus em seu coração. Então a pergunta que eu faço agora, cara aluno, é a seguinte: então, como recebemos o Espírito Santo? O que é necessário fazer para receber o Espírito Santo? O que eu devo fazer? Como eu devo agir para que essa promessa se concretize e se realize na minha vida? Em primeiro lugar, você deve crer nessa promessa, que é a promessa de Deus Pai, feita por Jesus para todo aquele que nele crê. Então, primeiro você precisa acreditar na promessa, isso é guardar, é confiar em Deus, como está em Atos, no capítulo 1, do verso 4. Que os apóstolos, eles estavam crendo, perseverando, aguardando em Deus, eles obedeceram a ordem de Cristo, que era ficar em Jerusalém, e eles estavam buscando. Ou seja, eles criam naquilo que Jesus havia prometido. Então, a primeira lição que você deve ter no seu coração é crer na promessa que é o batismo com o Espírito Santo. Segundo, perseverar em oração e súplicas a Deus. Você deve estar buscando em oração o batismo com o Espírito Santo e súplicas com o coração aquebrantado, com o coração arrependido, buscando em Deus, né? E também orar fervorosamente. Veja que em Atos dos Apóstolos eles oravam fervorosamente, oravam com fervor. Irmãos, esse orar com fervor não é aquela oração sem controle, desordeira, sem respeitar uma ética, uma liturgia dentro do culto, uma oração displicente, desordeira, como eu já havia dito. Essa oração com fervor é uma oração no Espírito, aquela oração que move, que vem de dentro da tua alma, que você ora crendo fervorosamente, orando ao Senhor, de uma forma que você vai receber de Deus, né? Não é aquela oração displicente, parado, quase dormindo, cochilando, vagueando em pensamentos, cocheando em pensamentos, o teu corpo presente, a boca está orando, mas teu pensamento está lá na China, está lá em outro lugar, está nos teus negócios, está nos teus afazeres. Não. Essa oração com fervor é aquela oração que você está conectado com os céus. Você está falando com Deus, a sua razão, o seu entendimento está voltada para Deus. E você está orando fervorosamente, crendo que Deus pode te batizar. Quarto lugar, amar a exposição da palavra de Deus. No livro de Atos, após as pessoas ouvirem a exposição da palavra, o Espírito Santo foi derramado. Esse ponto é importantíssimo porque para você receber de Deus algo da parte de Deus, você precisa crer na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem falado por intermédio da sua palavra, né? Não é possível você receber algo da parte de Deus sem acreditar na palavra de Deus, naquilo que Deus falou, ou seja, Deus prometeu pela sua palavra. Então, para que você receba, você deve amar a exposição da palavra de Deus, receber no seu coração a palavra, a mensagem pregada e acreditar naquilo, certo?
Portanto, a fé, a oração e a exposição da palavra são elementos importantíssimos na busca do batismo com o Espírito Santo. Esses três elementos, fé, crer, oração e exposição da palavra de Deus, são elementos importantíssimos para que você receba a palavra de Deus. Ok, meus amados? Então, nós precisamos saber o seguinte: por mais que nós temos esses três elementos, nós não conseguimos de uma forma que ordenar ou simplesmente determinar o momento que nós seremos batizados com o Espírito Santo. Você pode ter fé, oração e exposição da palavra, mas quem determina o momento, a hora, o mês, a semana, o minuto que você vai ser batizado é Deus. Eu tinha 13 anos de idade quando eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, e foi um momento que fui convidado para ir à frente e receber oração, e aquilo ferveu no meu coração porque eu via que era algo maravilhoso, que alegrava a vida das pessoas, que trazia um regozijo na alma, que renovava a vida das pessoas, e eu desejei aquilo. Mas eu fui à frente sem saber que eu seria batizado. Simplesmente fui de coração aberto, de mente limpa, concentrado em Deus, sintonizado em Deus, e naquele momento aprove o Senhor me batizar. Então, nós não conseguimos determinar o momento e a hora e a circunstância que seremos batizados. Mas o nosso papel é o quê? Ter fé em Deus, buscar em oração e amar a exposição da palavra de Deus e deixar na mão de Deus para que esse momento aconteça na nossa vida. E creia, porque para você também está disponível essa bênção, essa segunda bênção, porque Deus tem para todos os seus servos. Qual é o resultado da obra do Espírito Santo na vida dos crentes? Qual é esta obra, o resultado? Vamos ler o seguinte? Olha só o que está dizendo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 41 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Ou seja, olha que lista de adjetivos, de qualidades, de comportamentais destes homens de Deus que eles tinham após receber o Espírito Santo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não pode deixar de praticar os seus exercícios espirituais, de entender que por mais que ele é revestido no Espírito Santo, ele já alcançou a segunda bênção, ele precisa baixar a guarda, ser displicente, deixar de buscar a sua santificação, de se consagrar a Deus. Eu estou dizendo que aquele que recebe o dom de falar em línguas estranhas, o batismo com o Espírito Santo, ele deve buscar cada vez mais, perseverar cada vez mais em Deus, buscando se santificar, buscando fazer exercícios espirituais. E a igreja de Atos, eles perseveravam na doutrina, ou seja, nos ensinamentos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha só, 4 atitudes de uma igreja vitoriosa. Perseveraram no ensinamento dos apóstolos, na doutrina, na comunhão, cumplicidade, no relacionamento com seus irmãos, no partir do pão, no compartilhar as bênçãos de Deus e nas orações. Em toda a alma havia temor a Deus. E isso trazia um resultado maravilhoso na igreja de Atos. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, um só objetivo, um só foco. Isso é maravilhoso demais, meus irmãos. Que nós possamos ter em nossas vidas este foco, este pensamento, que é que quando nós recebermos o Espírito Santo de Deus, que nós viemos estar cada vez mais vigilantes, atentos, viemos buscar, praticarmos exercícios espirituais para que a nossa vida possa agradar a Deus em
todos os sentidos e que o nome de Deus seja glorificado nas nossa vida. Neste momento, eu queria te convidar para finalizar esta aula fazendo uma oração com você, crendo que nesta manhã o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração, abriu a sua mente, colocou no seu coração o desejo de buscar cada vez mais para receber o Espírito Santo. E creia que você também pode ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, sim, pois essa bênção é a segunda bênção dada para todos os fiéis, todos aqueles que têm o Espírito Santo em sua vida. Vamos orar neste momento, agradecer ao Pai neste momento por esta manhã. Pai querido e santo, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada aluno, de cada aluna, Senhor, que se dedicou, Senhor, em entender e compreender sobre o Teu Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo. Senhor, eu creio, Senhor, que este aluno, que esta aluna, Senhor, que está buscando em Ti, Senhor, o batismo com o Espírito Santo, Senhor, ele será selado com fogo, porque o Espírito Santo, Senhor, esse batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que desejam, Senhor, desta segunda bênção, desse revestimento de poder. Senhor, que nesta manhã eles sejam tocados, que eles sejam batizados, que eles sejam, Senhor, de uma forma, Senhor, surpreendente, Senhor, tocados pelo Teu Espírito e possam testificar, Senhor, desta experiência sobrenatural que vem da sua parte. Senhor Jesus, que eles sejam revestidos para fazer o ID de Cristo, para fazer aquela obra que o Senhor os chamou, Senhor, e que nesta manhã a mente dos teus filhos sejam abertas para receber sabedoria do alto, Senhor, e para que o seu nome seja glorificado e exaltado para sempre na vida dos teus filhos. Essa é a minha oração, certo da vitória, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a nossa nação. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.